Eu queria vos cumprimentar a todas e a todos. Muito obrigado por terem vindo. Esta é a quinta sessão de 6 de um ciclo de conversas sobre e para a paz. Tal como vos informei na semana passada, queria reiterar essa informação e pedir-vos que, na medida das vossas possibilidades, difundam esta informação. Paulo Duarte Lopes, daqui um bocado, temos sevícias. Então, nunca pensei dizer isto ao Paulo Duarte Lopes. Então, eu queria pedir-vos que, na medida das vossas possibilidades, difundissem a informação de que na próxima semana, a última sessão deste ciclo será na quarta-feira, como é normal. Esta, excepcionalmente, é à terça, em virtude de dificuldades da agenda da Cristina. Mas na próxima sessão, que será na quarta-feira... Entra, Zé, senta-te. Que na próxima sessão, que será na quarta-feira, a participação do José Tolentino Mendonça será através de um vídeo pré-gravado. E, portanto, para que não haja quaisquer, enfim, falsas expectativas relativamente a coisas de tipo presencial, as coisas são, enfim, têm que ser assim. E, portanto, isso será tornado público, mas, enfim, nas vossas redes de contactos, se puderem fazer darem essa informação, eu agradeço-vos. Pronto, está tudo dito sobre a próxima semana, mas nesta semana temos connosco a Cristina Roldão, que é socióloga, é professora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e é... Olá! E é alguém que marca de uma forma muito importante o debate público em Portugal sobre discriminações, designadamente sobre desigualdades etnorraciais, e tem tido uma presença pública conhecida e reconhecida sobre justamente esta dimensão da nossa vida coletiva e por isso mesmo eu vou começar outra vez. Sim, eu vou dizer tudo outra vez, tudo. Olá, boa tarde. Desculpa lá, que é lá saber do que só me faltava, agora o quarto de hora académica. Qualquer dia meia hora académica, nem penso. Se for só académica não é mau. Então, ia-vos a dizer que a presença da Cristina Roldão neste ciclo de conversas era uma exigência que nos fixámos, porque justamente na sequência daquilo que temos vindo a conversar nas semanas anteriores, era absolutamente exigível que houvesse uma conversa especificamente centrada sobre a paz como expressão do combate a todas as discriminações. E muito em particular à discriminação etnorracial, de que a Cristina é uma conhecedora e uma crítica com a qualidade que toda a gente reconhece. Pronto, eu quero agradecer muito à Cristina a sua disponibilidade para ter vindo aqui a Coimbra e queria só então dar a informação que há pouco partilhei com algumas das pessoas que estavam presentes, é que naquele quadro e aqui está um QR Code que a Cristina pede que todas e todos possam ler com os vossos dispositivos, incluindo a Clara, a própria Clara, vai fazer o favor de pegar no seu smartphone. E a Sílvia Maeso também, claro. Vão fazer o favor de, com os vossos smartphones, lerem o QR Code que aqui está. Ele dará acesso a um questionário de 9 perguntas que, de acordo com o trabalho, de acordo com a forma como a Cristina planeou esta sessão, é muito importante para ela obter desde logo as vossas respostas. E, portanto, pedia-vos o favor de o fazerem. Pronto, isto dito, volto a agradecer à Cristina e a palavra é tua. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todos. É um prazer estar aqui, agradecer a vossa presença, agradecer o convite ao José Manuel Pureza. E é um gosto estar aqui para falar sobre o racismo em Portugal e este inquérito que trouxe, para além de ser uma forma de tornar um bocadinho mais dinâmica esta apresentação e de estarmos aqui um bocadinho num registro mais informal,
mas também serve para que cada pessoa que aqui está possa, de alguma forma, ter um meio mais objetivo de confrontação entre aquilo que são ideias que tem e depois alguns dos dados que vou trazer para debatermos o racismo em Portugal. Como é óbvio, não é em 20 minutos que se esgota um assunto tão extenso e, portanto, eu conto muito convosco para depois, na altura do debate, possamos ir mais longe do que a minha apresentação. Então, com a minha apresentação, sobretudo, aquilo que quero fazer é trazer alguns dados estatísticos sobre o racismo em Portugal, que nos permitam, quero acreditar, um maior reconhecimento da questão, um reconhecimento que não seja só existe, não existe, mas que seja um reconhecimento das suas múltiplas dimensões e formas de expressão na nossa sociedade, e que possamos, através de casos um pouco concretos, ir discutindo também aquilo que são questões mais conceituais, não é? Em termos pedagógicos, diz que isso é bom. Eu não sei se toda a gente já conseguiu responder. Já toda a gente... Ao contrário, quem é que ainda não conseguiu responder? Está mesmo no fim? Ok. Pronto. Não é preciso ser smartphone. Acho que dos outros também dá. Não é? É. Ok. Deixa-me ver. Quer entrar... Olá, boa tarde. Quer entrar neste QR Code? É um inquérito, é um pequeno inquérito com 9 perguntinhas, muito simples. Isso é ótimo. É, basta ligar a câmara, apontar. Isso eu sei fazer. Pronto. Onde é que o problema com ele? O primeiro é responder. Não, é simples, são coisas com 3 hipóteses de resposta. Tá? Não. Devia ter impresso, não era? Devia ter impresso. Mas tem a sua graça também. Tanto faz. Ok. Bem, vamos avançar. O tema geral destes encontros tem sido a paz, vista de múltiplos prismas, e quando eu recebi este convite, uma das primeiras coisas que me lembrei foi de uma frase muito associada ao movimento antirracista e ao movimento negro, que é de sem justiça não há paz, e por acaso ele está, por acaso não, mas faz parte do logo de um dos coletivos mais antigos e mais críticos que nós temos sobre o racismo em Portugal, um coletivo negro, antigo, a Plataforma Gueto, mas é uma ideia que costuma estar muito presente nas manifestações, seja cá o No Justice, No Peace, que é uma coisa que se diz em muitas das manifestações ligadas ao Black Lives Matter, e é esta ideia de que sem justiça social, sem justiça étnico-racial, não pode haver paz, não é? É óbvio que também temos na nossa sociedade, e sobretudo no debate público, quem considera que é a reivindicação de justiça que traz conflito, não é? Que traz as discriminações, que traz as desigualdades, que acentua diferenças que à partida quase que não existiam na nossa sociedade, mas na realidade chamar a atenção para a existência de conflito é um passo importante para o reconhecimento e para podermos caminhar para uma sociedade mais justa, não é? Existem múltiplas formas de desigualdade e discriminação, seja no cotidiano, seja do ponto de vista mais institucional, das concepções e das relações mais estruturais, portanto, das relações de poder, não é? A discriminação e a desigualdade não é uma coisa que acontece a determinado tipo de grupo, não é? Não são os afrodescendentes que sofrem com o racismo, não são só os ciganos que sofrem com o racismo. O racismo, ele parte de uma relação de desigualdade, independentemente das ideias, das intencionalidades que nós possamos ter, nós chegamos ao mundo em determinado tipo de posição nessas relações, não é? As pessoas brancas têm um conjunto de privilégios imediatamente adquiridos por essa posição que têm. As pessoas negras, as pessoas ciganas, por outro lado, têm
sofrem racismo e discriminação por essa condição. E, portanto, e até tentando ser um bocadinho provocadora no e-mail acho que foi o e-mail de ontem, que era, penso que o cartaz onde aparece anunciada esta conversa diz trabalhar com a diversidade. Claro que para mim é logo, não é? Porquê? Porque se nós entendermos realmente o racismo como uma questão que é estruturante, não é? Que tem que ver com a história colonial, que tem que ver com a construção de Estado-nação, com relações económicas a nível global, nós percebemos que para ultrapassar o racismo não é tanto trabalhar com a diversidade, não é? Mas, sobretudo, trabalhar com a branquitude, trabalhar com os grupos que são privilegiados, não é? A maior luta que eu posso fazer, por exemplo, nas questões do patriarcado, sobretudo, junto de homens, não é? E isso faz-me lembrar muitas vezes aquele exemplo em projetos concretos e políticas, não é? Às vezes de intervenção, não é? Sobre as questões do sexismo, não é? Ensinar as mulheres, não é? A autodefesa. Não são as mulheres que precisam de aprender a autodefesa, não é? Os homens é que precisam de aprender a não violentar as mulheres, não é? E por aí em diante. Então, acho que esse é um chip muito importante, não é? E eu discuto muito, eu acabo por dou aulas na Escola Superior de Educação, sobretudo com futuras professoras e educadoras de infância, e, portanto, a questão da intervenção está sempre muito em cima da mesa. A intervenção, que é política de sala de aula, política de escola, não é? Política de currículo. E esta ideia que pode parecer muito fácil aqui não é, de nos aproximarmos, depois na prática, quando estamos a pensar políticas, quando estamos a pensar estratégias, lá vamos nós, não é? Trabalhar com a diversidade, não é? Ou trabalhar com os grupos que já estão, que já são discriminados quando a relação de poder está no outro lado. Espero que já tenham todas e todos respondido ao inquérito, porque agora queria trazer alguns dados, não é, que nos dão um bocadinho o espelho, não é, do racismo na sociedade portuguesa. São dados de fontes oficiais, algumas delas internacionais, outras nacionais, e que permitem-nos confrontar, não é, com uma certa ideia que vamos tendo sobre a sociedade portuguesa. Conseguem ver bem? Sim, ótimo. Sobretudo, não é, quando pensamos... Quer dizer, quando olhamos para a história portuguesa e para o seu envolvimento naquilo que é a construção, não é, das relações económicas, das relações de poder a nível mundial, Portugal tem uma participação muito grande naquilo que foi a escravatura transatlântica de pessoas negras. Foi o maior daquilo que são os cálculos que hoje podemos ter e aconselho-vos a pesquisar um site que é o Slave Voyages, onde se vai fazendo uma contabilidade dentro do que é possível, não é? Portugal está com cerca de 40%, esteve envolvido em cerca de 40% do tráfico das pessoas que foram escravizadas, de longe o país que mais esteve envolvido nesse tráfico. Teve dos maiores impérios coloniais, foi dos últimos a sair, com uma guerra colonial, lutas de libertação das mais longas e das mais desproporcionais em termos daquilo que era o esforço que o país podia fazer para ter essa guerra e o que estava a acontecer. Portanto, quando surge aquela ideia antiga, não é, do lusotropicalismo, que penso que poderá ser já conhecida de toda a gente aqui desta sala, que é esta ideia, bem, mas não é, nós os portugueses não somos tão racistas como os outros, não é? Os ingleses tiveram o apartheid, aquilo nos Estados Unidos, tinham o Jim Crow, na África do Sul e por aí em diante. Quando nós olhamos para a nossa história e quando olhamos também para a inação do ponto de vista político e a dificuldade de reconhecimento do problema, nós percebemos como é que o racismo opera na sociedade portuguesa, não é? Mas vamos aqui aos dados. Então, há uma distinção que, por exemplo, o Jorge Vala tem feito do ponto de vista da análise dentro da psicologia, onde se distingue o racismo biológico e o racismo cultural, não é? Existem vários
conceitos em torno e que procuram delimitar expressões do racismo ou a forma como ele aparece, não é? Nem todas elas convivem bem do ponto de vista teórico, mas, do meu ponto de vista, todas elas são interessantes para podermos ter uma porta de entrada. Depois podemos discutir se é o conceito melhor, se não, e por aí em diante. Mas o racismo biológico seria a ideia de que existem grupos que são naturalmente biologicamente superiores ou inferiores a outros, não é? E esta é uma pergunta que surge no European Social Survey, aqui com dados de 2014-15, mas já a seguir vamos ver dados mais recentes, só para termos uma ideia da evolução. E Portugal surge, e claro, é um tipo de racismo, não é? Que fundado em a ideia do racismo científico, outro nome, chavão, não é? Que permitiu a legitimação da escravatura e também do trabalho forçado, não é? Como sabem, aquela ideia de que Portugal foi pioneiro na abolição da escravatura, não só não é real, como ela só irá, nós nem tivemos propriamente um movimento abolicionista em Portugal, ela só irá efetivamente acontecer assim que é garantido a transição para o trabalho forçado, não é? Portanto, assim que foi possível transfigurar isso em trabalho forçado naquilo que era o espaço colonial. Então, Portugal surge com perto de metade, mais de metade da população inquirida, dados representativos, não é? A acreditar que sim, que existem grupos étnicos que são naturalmente superiores e inferiores a outros. Do ponto de vista do racismo cultural, o Jorge Vala fala disto, dizendo, bem, depois da Segunda Grande Guerra Mundial e com toda a crítica, não é? E toda uma espécie de sanção àquilo que foi um discurso racial em torno da questão judaica e tudo isso, a ideia de raça vai ser suprimida no ponto de vista das políticas, mas também do ponto de vista de um discurso, não é? Da sua aceitabilidade, e há como uma espécie de transfiguração para um racismo cultural, em que se diz, ora bem, não, as pessoas, do ponto de vista biológico, somos todos iguais, mas depois há culturas, não é, que são superiores a outros, como se fosse uma espécie de reacomodação, não é, desse tipo de um racismo mais antigo, não é, que seria esse, o científico ou o biológico, não é? E Portugal aparece aqui outra vez com cerca de metade da população a achar que sim, que existem culturas superiores a outras, não é? Mais recentemente, isto são dados que nos fazem, que põem muito em causa, não é? Toda uma narrativa, como estávamos ainda a falar há pouco, lusotropicalista, quer nas suas roupagens mais antigas, não é? A ideia, a missão civilizadora, histórica dos portugueses e a sua capacidade intercultural, e as suas novas roupas, que é a ideia do Portugal muito acolhedor, das comunidades imigrantes, com uma grande capacidade, não é? de acolhimento. Não é? E aqui, estes são dados mais recentes, estes são de 2018-19, do European Social Survey também, e aqui, como podem ver, por exemplo, do ponto de vista do racismo cultural, cerca de 67, 70, 80, quase 80% acha que há culturas por natureza mais civilizadas do que outras, não é só a ideia do civilizado. Também é bastante problemática. Outras, que há grupos étnicos ou raciais que por natureza, não é, do ponto de vista, e aqui outra vez a questão do biológico, são mais trabalhadores ou são mais inteligentes. Não é? Então, este índice que aqui vem de 62%, esta infografia vem de uma notícia feita pela Joana Gujão Henriques no Público, e é interessante que estes dados sejam trabalhados mais ao nível dos jornais do que propriamente ao nível dos relatórios da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, onde nada disto aparece, não é? E ela faz este trabalho de compilação. Este 62% é a contabilidade de todas as pessoas que responderam a pelo menos, que concordam a pelo menos numa destas questões, não é? Portanto, este dado vem de um relatório que se chama Being Black in Europe,
que é da Fundamental Rights Agency, também não aparece nos relatórios da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, e aquilo que diz é que cerca de 26% das pessoas negras em Portugal viram no último ano alguns dos seus familiares ou amigos serem discriminados pela sua origem étnico-racial. Vocês viram que fiz-vos perguntas que têm a ver com estes dados, que é para depois fazerem match com as coisas. E vão receber no vosso e-mail a síntese das vossas respostas, tá? Outra questão era o quão difundido está o racismo contra pessoas ciganas, não é? E aqui os dados também são bastante graves, não é? Com cerca de 60% da população a considerar que o racismo está bastante difundido. Portanto, há esta ideia de que Portugal, efetivamente, tem um nível de ciganofobia elevado. Aqui, outro relatório da Fundamental Rights Agency em que questiona não pessoas brancas ou pessoas em geral sobre o que é que pensam sobre o racismo ou a incidência do racismo, mas que questionam as próprias comunidades racializadas, aqui pessoas ciganas. E pergunta se nos últimos meses as pessoas se sentiram discriminadas, se as pessoas ciganas se sentiram discriminadas em áreas essenciais da vida, portanto, no trabalho, na habitação, no acesso às instituições do Estado. E aquilo que vemos é que, e tem também aqui um dado de evolução, é que de 2021 para 2016 aumentou bastante o número de pessoas, ou a percentagem de pessoas ciganas que se sentiu discriminada. Isso subiu de 47 para 62. Já em 2016 já era um número bastante elevado face a estes países que estamos aqui a comparar, e aqui podemos comparar só com esta média europeia, mas em 2021 realmente as coisas, não é, ganham outras proporções. A ciganofobia, ela tem um lastro grande na sociedade portuguesa, e já vamos falar um bocadinho sobre manuais escolares e sobre a forma como a comunidade cigana, ora é totalmente invisibilizada, ora é totalmente transformada, não é, num estereótipo e numa espécie de culpados por um conjunto, não é, de falhas do sistema, e temos partidos que se aproveitam obviamente disso, não é, e forças de extrema-direita que se aproveitam disso, mas é importante, e neste debate sobre o racismo acho que é importante termos esta questão presente, que é uma coisa é a forma como determinadas forças de extrema-direita ou fascistas se aproveitam do racismo que existe na sociedade portuguesa para poder ter uma frente de batalha, de diferenciação, de conquista de votos. E isso é claro que é terrível, é claro que traz desafios específicos, mas isso não é propriamente a mesma coisa do que o racismo no nosso cotidiano, que as pessoas ciganas vivem. E também não é bem a mesma coisa do que o racismo institucional ou estrutural. E claro que aquilo que vos trago hoje é um bocadinho uma conversa sobre isso. E já agora gostava que se recordassem do que é que responderam quanto à percentagem que vocês imaginam que é a população cigana na sociedade portuguesa, e que o confrontem com aquilo que nós sabemos. Não há recolha de dados étnico-raciais, essa também é uma questão que nós vamos conversar um bocadinho, mas das estimativas que temos, corresponde a cerca de 0,5%, mais ou menos 0,5% da população. E é interessante como um grupo com uma dimensão tão reduzida do ponto de vista numérico tem tanta visibilidade e tão negativa do ponto de vista mediático e do ponto de vista político, não é? E essa discrepância diz-nos muito sobre a manipulação, não é, do nosso imaginário sobre a comunidade cigana. Alguns resultados sobre queixas, apresentação de queixas por discriminação racial e depois o que é que acontece, não é? Estes são dados que vão desde 2005, 2006 a 2021, e são os relatórios anuais, agora sim, da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, onde se faz uma contabilidade do número de queixas que são recebidas, o número de processos de contraordenação gerados
por essas queixas e, como vê, isto vai sofrendo um corte enorme conforme andamos da esquerda para a direita nas colunas, e depois o número de condenações a que se chega anualmente. Não é? E aqui existem várias coisas que é importante dizer, depois podemos no debate avançar mais. Quando nós olhamos, nós percebemos que o número de queixas é bastante reduzido. E aqui nós temos, e já agora dizer também, não é? Eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo, tenho que o dizer para vocês saberem também, não é? Fiz parte do grupo de trabalho para a introdução da pergunta étnico-racial nos censos e fiz também parte do grupo de trabalho para pensar o Plano Nacional de Combate ao Racismo. Isso não me vincula, não estou de acordo com tudo o que aí está, mas permitiu-me também ter acesso a alguma discussão sobre isto e, claro, através de leituras também. Não é? E aquilo que nós percebíamos é o número de queixas está muito abaixo. Imaginem, 60% da população cigana diz que foi discriminada no último ano, então nós devíamos ter aqui muito mais queixas. Se 20% das pessoas negras em Portugal dizem que alguém da sua família sofreu discriminação, estes números deviam ser muito altos, não é? Muito mais altos do que isto. E isto tem que ver com a falta de confiança nas instituições por parte das pessoas que sofrem discriminação, e quando nós olhamos para estas colunas nós percebemos porquê. Não é? O facto do racismo não ser considerado crime público, o facto de a moldura legal do racismo tender a estar associada à ideia de intencionalidade, à ideia de extrema-direita organizada, faz com que depois estes processos acabem por não levar a lado nenhum. Eu tenho a sorte de ter aqui na sala a Sílvia, Maeso, a Daniel também, que têm trabalhado estas questões através de num trabalho recente sobre que é o estado do racismo em Portugal, onde aprofundam estas questões e espero que elas entrem no debate sobre isto. Então, quando olhamos, se alguém quiser fazer aí o cálculo, tiver uma calculadora, se nós quiséssemos fazer uma percentagem, arriscar uma taxa bruta, não é, de sanção do racismo na sociedade portuguesa, nós teríamos que fazer, não é, uma divisão entre 3 dividido por 181 vezes 100. Alguém está a fazer isso? Não, não é? Ninguém está a fazer, vou ter eu que fazer. Pronto, agarro aqui. Quanto é que acham que é? Eu devia saber de cor, não era? Eu sei que é praticamente nada. Dá 1,7%. Isto é um sistema que não funciona. Não funciona desde o início, não é? Como se nós víssemos uma linha de montagem que está... que não funciona. E claro... Mas será que, para além, imaginem que até se mudava a moldura legal no sentido de os custos judiciais poderem ser menores, do ónus da prova ser colocado de outra forma, de a questão da intencionalidade também ser mais alargada, ou de não estar tão vinculada à concepção de racismo à ideia de extrema-direita organizada. Se nós conseguíssemos fazer essas alterações todas, estava resolvido? Não estava. E aqui trago-vos 6 exemplos de racismo institucional, digamos assim, a operar nas nossas instituições, na nossa sociedade, e que seria muito difícil de conseguir fazer uma queixa, não é, à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial pelo facto de, imaginem, termos uma imagem como esta. Não sei, eu há pouco tempo escrevi um artigo no Público sobre isto e tinha a própria imagem, onde temos a chegada dos portugueses ao Brasil, e temos uma criança que é denominada Moacir, que depois também há uma história em torno deste nome, que diz: hoje é um dia de festa na minha aldeia. Isto está nos nossos manuais, eu todos os anos faço isto com as minhas alunas, são quase todas alunas, às vezes tenho um rapaz lá. Não é? Todos os anos agarramos em vários manuais e vamos analisar, e esta é uma das nossas... No início é interessante como está à nossa frente e não...
e não vemos, não é? E conforme se começa a discutir o que é o eurocentrismo, o que é o racismo institucional nos manuais, aí a coisa salta à vista, não é? Esta ideia pronto, hoje é um dia de festa na minha aldeia, quem sabe o que aconteceu no Brasil, o extermínio, o genocídio dos povos indígenas até hoje, que ainda não acabou, não é? Quer dizer, um pouco de pudor, não é? Um pouco de pudor, pelo menos. E depois há outras, não é? Mas como é que eu poderia fazer uma queixa, não é, sobre uma coisa deste tipo ao nível da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, não é? Ou como é que eu faço uma queixa pelo facto de, por exemplo, eu saber que as pessoas negras, e aqui já sabem, eu não tenho dados étnico-raciais em Portugal, não há recolha desses dados nos censos, e portanto a única forma que nós temos de aproximação é por via de indicadores muito frágeis e problemáticos, como a nacionalidade. Portanto, aquilo que se faz aquilo que eu fiz aqui foi agarrar nos dados relativos às pessoas que têm nacionalidade de países africanos e comparar esses dados com as pessoas que têm nacionalidade portuguesa. Ora, pessoas como eu não entram, eu tenho nacionalidade portuguesa, não é? Pessoas negras que nasceram noutros países não africanos também não estão aqui incluídas, e também há pessoas que são brancas, que têm nacionalidade de países africanos, que vão estar a ser incluídas, não é? Portanto, é uma aproximação. Ao dizer isto, eu não quero desarmar por completo a importância destes dados. Claro que o ideal era termos dados étnico-raciais. Estes dados já nos dão alguma informação, não é? E aquilo que vemos é que, por exemplo, para o mesmo tipo de profissões, e aqui estou a falar da Classificação Nacional de Profissões, o Grupo 9, que são as profissões pouco qualificadas, não é? E aqui estamos a falar de profissões de base, pouca especialização, níveis remuneratórios baixos, modelos regimes de contratação também muito precários, não é? Estamos a falar disso, e aquilo que vemos é que, em média, a população de países africanos de língua oficial portuguesa, 37% está nessas profissões, e para aqueles com nacionalidade portuguesa, 13%. E vão por aí em diante e vão vendo, eu pus ao lado 3 vezes mais, que é para nós conseguirmos ver o gap, não é? Ver a desigualdade, não é? E depois, para o mesmo tipo de profissões, as desigualdades na remuneração, não é? Ora, isto não acontece apenas ou principalmente porque há pessoas intencionalmente racistas que dizem não, vou pagar menos a esta pessoa que é negra, não é? Mas por toda uma forma das nossas instituições e da nossa sociedade operar, não é? Da conjugação entre aquilo que são leis, aquilo que são as estratégias dos diferentes grupos, que vão produzindo esta desigualdade. Nas profissões de topo, e aqui também é interessante, não é? A desigualdade ainda é maior, portanto já não é 3 vezes mais, e aqui 3 vezes menos, aqui já é 4 vezes mais, e esse é um fenómeno, não é conhecido, não é? Que é quanto mais, às vezes temos a ideia de que quanto mais se sobe, não é? Ao nível do estatuto socioprofissional, mais civilizadas são as relações, e aqui estou a dizer civilizados, claro, tentando ser irónica, não é? Mas não é assim. Não só há uma maior desigualdade no acesso a essas profissões, como quando chegam, a desigualdade é maior do ponto de vista remuneratório, não é? Agora, aqui um dado, podem depois continuar a olhar, há aqui 2 dados que para mim são particularmente preocupantes. Um tem que ver com os alojamentos não clássicos e, portanto, aqui são todas as formas de habitação que não reúnem condições de dignidade habitacional, não é? E aqui temos 7 vezes mais as pessoas de países africanos de língua oficial portuguesa nesse tipo de habitação, e as taxas de encarceramento, que são 15 vezes maiores, não é? E isto deve-nos fazer pensar não só no facto de termos polícias, indivíduos específicos, advogados, indivíduos específicos, juízes, indivíduos específicos, que são racistas e que, portanto, criminalizam antecipadamente as pessoas racializadas, mas porque temos um conjunto de políticas que favorecem que isso aconteça. Não estou a retirar que existem pessoas, não é, em diferentes pontos do sistema que o são, mas
nós temos políticas que fazem com que isso possa operar. E uma delas são as zonas urbanas sensíveis, que permitem que determinados territórios tenham um tipo de policiamento, digamos assim, mais musculado. Ou, digamos, da outra forma, que é onde aquilo que são direitos de cidadania reconhecidos noutras partes do território... Conseguem? Ok. Aquilo que são direitos de cidadania reconhecidos noutra parte do território, como eu não posso ser revistada nem mandada parar sem que exista uma suspeita, não é? Disso, esses direitos sejam suspensos nesses territórios, não é? E depois acontecem casos como o caso da Esquadra de Alfragide, que tem que ver exatamente com isso, e outros. Estão a ver que eu estou a tentar andar rápido, não é? Qualquer um destes slides daria muita coisa para falarmos. Depois, obviamente, a política de memória, e essa é daquelas que nós, do ponto de vista do debate público, acaba por ter maior visibilidade, e ela é muito importante, mas às vezes não deixe de reparar na desigualdade de visibilidade das questões, não é? E aqui estou a falar, por exemplo, os brasões coloniais na Praça do Império, que antes até eram só flor, eram, não é, os florais, e agora pôs-se em pedra, que é para, quer dizer, em 2023 faz-se uma estátua do Padre António Vieira e vai-se buscar exatamente, quer dizer, quase que parece uma experiência sociológica, não é? Que é colocar a estátua do Padre António Vieira com duas crianças indígenas, que é exatamente as representações racistas, a ideia de que os índios eram, não é? Que os povos indígenas eram seres infantis, não é? De alma infantil. Eram pessoas, mas eram pessoas infantis, não é? Pronto. E claro, podia ir aqui aos vários casos, eu sei que já ultrapassei. Sim, tudo bem. Tudo bem? Ok. Não, tudo bem. Ok. Tudo mais ou menos. Pronto. Ok. Quanto tempo é que já passou? Não sei, não faço ideia. Então, ok. Passaram para aí 20 minutos, pá. Está bem. Portanto, mais 5. Ok. Está bem. Outra tem que ver com a própria nacionalidade, não? O acesso à cidadania portuguesa e a forma como o ius sanguinis participa e pesa na atribuição da nacionalidade. A lei tem vindo a mudar, mas para a geração que nasce a seguir a 81, muitos dos jovens negros que nasceram em Portugal não têm ainda hoje acesso à nacionalidade portuguesa, não é? E para mim esta das expressões, não é? Quando me dizem, Portugal, não, racismo institucional, aqui não, isso é mais, não é? Noutras partes do mundo. Quer dizer, há exemplos tão óbvios do racismo institucional a operar na nossa sociedade que é estranho, não é? Que exista tanta negação, não é? Como é que eu posso dizer nós somos do diálogo intercultural e depois fazer, não é, os brasões das províncias ultramarinas? Não bate, não é, a bota com a perdigota. Percepções sobre a recolha de dados étnico-raciais. Fiz-vos uma pergunta no final, que era se estão de acordo ou não. Eu depois vou ligar o vosso e-mail e vou enviar-vos informação. Mentira, não vou fazer nada disso. Para já eram livres de responder. Só para termos algumas ideias sobre isto, não é? Durante um ano, mais ou menos, juntaram-se várias pessoas, académicos, representantes do Alto Comissariado para as Migrações, porque é aí que está a pasta das questões raciais, pessoas do INE, técnicos do INE, chefias da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, e depois, porque o movimento antirracista disse, então, mas onde é que estão as pessoas, as comunidades racializadas nesse grupo? Então, à pressa, lá se chamou, não é, pessoas da comunidade cigana e negra para participar neste grupo. E foi um caminho muito interessante, não é, de debate e de conhecimento daquilo que são bloqueios da nossa sociedade. Eu não sei qual é que foi o número que vocês acham, qual é que foi a percentagem de pessoas que vocês acham que na sociedade portuguesa estão a favor da recolha de dados étnico-raciais, não é? Se eu comparar isso, se eu tiver em conta aquilo que é o discurso das elites, eu vou achar que é um número muito reduzido. Mas não é um número
nada de reduzido. Nesse grupo de trabalho, uma das coisas que se fez foi exatamente encomendar um estudo a uma entidade externa que fizesse um inquérito junto de uma amostra representativa e que perguntasse se as pessoas estavam disponíveis para responder, para testar. Analisámos vários inquéritos, não é, de diferentes países, como é que faziam a pergunta, como é que eram as categorias de resposta, como é que são as questões éticas. E, portanto, queríamos mais ou menos, de alguma forma, com este inquérito, testar e perceber a sensibilidade, não é, da população portuguesa racializada e não racializada. E 84% das pessoas eram a favor se esses dados fossem utilizados para combater as desigualdades étnico-raciais e se lhes fosse garantido o anonimato, como aliás é garantido nos censos, não é? Havia toda uma conversa, sobretudo ao nível das instituições, não é? Dos dirigentes e das elites políticas. Não, isso não se pode fazer, porque isso é uma pergunta sensível, não é? E claro, nós nos nossos censos andamos a perguntar a religião das pessoas há muito tempo e ninguém sabe bem para que é que serve essa informação. Ela não serve para combater desigualdades na nossa sociedade. Eu não sei bem a quem é que ela serve, ou posso imaginar. Esta pergunta poderia efetivamente ter um impacto positivo ao nível do combate e da construção de políticas, não é? Havia quem dissesse também, não, isso faz lembrar aquilo que se fez na Alemanha nazi, onde se identificava as pessoas e depois ia-se atrás delas. Ora, esses dados para já são recolhidos. Nós, hospitais, se alguém se lembra aqui, em hospitais, e muito, por exemplo, em consultas de medicina materna, aparecem a pergunta qual é que é o grupo. Muitas vezes nem se diz étnico-racial, diz étnico, ou diz raça, ou diz outras coisas. Há também processos em esquadras de polícia onde as pessoas são identificadas pela sua pertença étnico-racial, a própria Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial também os recolhe. O programa Escolhas, que promovia ou que pretendia promover a integração dos jovens de contextos mais desfavorecidos, também recolhia isso indiretamente. E quando nós começamos a olhar, começamos a ver, peraí, mas isto está a ser recolhido. Está a ser recolhido por todo o lado. Não é? Ela não é recolhida, essa informação não é recolhida para fazer um combate explícito e um combate ao racismo em Portugal. Não é? Mas terei muito gosto em discutirmos isto. Portanto, 84% era a favor. E, claro, nós já sabíamos naquela altura, o grupo foi em 2019, nós já sabíamos mais ou menos que era este número. Eu estava a fazer esta cara assim de que pessoa que ficou surpreendida, mas nós já sabíamos. Porquê? Porque o Eurobarómetro tinha feito a mesma pergunta em Portugal e noutros países, alguns anos antes, e dava um número parecido, 70% a favor da recolha de dados étnico-raciais nos censos, para combater. Agora eu vou ver se aqui nesta sala também temos 70% a favor. Ok. Temos de terminar. E depois havia a questão de, as pessoas dos grupos racializados não estarão a favor, porque terão medo de ser perseguidos e por aí em diante. Não é? A população branca é que vai querer para poder, não é, controlar. E não é isso que vemos em qualquer um dos grupos que foi inquirido neste inquérito do CESOP. Está tudo perto dos 80% a favor. Portanto, é assim esmagador a quantidade de pessoas que são a favor. E obrigada. Viu? Já está. Agora devia ver o inquérito, não era? Sim, como é que vais fazer? Vou projetar. Fingi que tínhamos acabado. Mas isto ela já trazia de casa. Já trazia de casa. Está a carregar. Ora bem, mas podemos ir avançando com o debate e depois vamos espreitando os gráficos. À medida que eu vou falando, isso vai aparecendo e depois abrimos o debate, como sempre fazemos. Eu queria dizer 3 coisas breves na sequência do que a Cristina nos foi dizendo. Fui tomando notas e, portanto, isto sairá assim uma coisa um bocadinho desorganizada. Peço a vossa compreensão para isso. Primeiro, eu ouvi a Cristina falar
daquilo que é a experiência de avesso da paz cotidiana em que vive um conjunto grande, muito grande, de pessoas, neste caso em Portugal, mas poderíamos multiplicar isso por todos os países. Ou seja, acho importante dizer que a intervenção inicial da Cristina mostra uma das tantas guerras que há dentro da paz. E, portanto, a noção de que há muita gente, a maior parte das vezes invisibilizada enquanto grupo social, e que tem um cotidiano marcado por profunda discriminação, por profunda violência, violência de todo o tipo, não apenas violência simbólica, mas violência física, não é? Institucional, muitas vezes, e essa experiência cotidiana contrasta com o discurso de que vivemos, neste caso em Portugal, e podíamos, volto a dizer, replicar isto para outros países, para muitos outros países, para todos os países. Isso contrasta com o discurso de que vivemos num país em paz, de que a situação, do ponto de vista das liberdades, é uma situação garantida, etc, etc. Portanto, o racismo e a ciganofobia de que a Cristina aqui nos falou, como era suposto que acontecesse, é essa experiência cotidiana de uma privação de paz corrente, digamos assim, para um número particularmente grande de pessoas. E isto leva a uma outra coisa que eu acho que esteve aqui a pairar sem se explicitar, mas que eu desajeitadamente explicitaria, que é o discurso da paz, o discurso sobre a paz é um discurso sempre feito a partir de uma determinada posição na sociedade, não é? Como todos os discursos. E, portanto, o discurso sobre a paz, o discurso que qualifica uma determinada condição como se estando em paz, é um discurso feito por alguém, num determinado contexto, para algum propósito, etc. Não estou a dizer se é mentira, se é verdade, só estou a dizer que é a expressão de um ponto de vista de alguém que fala. E isso frequentemente dá origem à ocultação da realidade de outros grupos sociais. E, portanto, este mecanismo de catalogar, de dizer, de qualificar, é tanto um mecanismo de qualificação quanto de ocultação. E eu acho que isso é muito importante. E no fundo, muitas das quantificações que a Cristina aqui nos trouxe partem precisamente dessa situação que é de ocultação, invisibilidade, enfim, por aí vamos. Pronto. Para mais, sem sanção, que era aquilo que a Cristina a certa altura disse, isto tudo é sem sanção, ou seja, depois são os números da perseguição e da sanção judicial ou falta dela para estas coisas. Saltam à vista, a meu ver, aqui dois números que eu também queria destacar, depois do que a Cristina disse. Esses dois números são, por um lado, o da qualidade de habitação. Isto é, se em Portugal agora, por todas as razões e mais uma, estamos a falar da prioridade das políticas de habitação por razões que têm a ver com o crédito, que têm a ver com, enfim, esse tipo de situações que são aflitivas para um número enorme de pessoas, há que ver que há aqui uma situação que tem outra configuração e que é justamente o 7 vezes mais relativamente àquilo. Qual é o termo oficial? Habitações não formais. Como é que é? Não é não formais, é uma coisa qualquer. Não clássicas. Não clássicas, pois claro. A gente sabe o que é que é uma terminologia engraçada, não é? Habitação não clássica. Sabemos o que é que isso quer dizer, tem vários nomes, mas pronto, é não clássica, está certo. Mas sobretudo aquilo que impressiona, e eu acho que é muito marcante, para mim pessoalmente, devo dizer, é uma realidade absolutamente impressionante, que é a da taxa de encarceramento de 15 vezes superior àquela que não atinge as comunidades racializadas. Eu acho que isso é um dos retratos mais evidentes da realidade que existe em Portugal nesta matéria,
e que mostra qual é uma das respostas sociais dominantes que é dada a este fenómeno. É encarcerar. E, portanto, responder a um cotidiano violento com a sanção mais violenta que é encarcerar. E, portanto, eu acho que isso é muito revelador da nossa realidade e creio que não é outra coisa senão trabalho pela paz, esse de desocultar. Este era o segundo ponto que eu queria trazer. É um dos aspectos que esteve mais marcante na intervenção e num pensamento que a gente vai conhecendo da Cristina, e que é justamente este desafio à desocultação da realidade, não é? Da realidade que está disfarçada, que está invisibilizada, não é? Ou seja, desocultar a história ocultada, desmontar o discurso do país acolhedor. Eu acho absolutamente extraordinário, devo-vos dizer, que continuemos a aceitar de bom grado um discurso benigno sobre a nossa condição de país, do ponto de vista do acolhimento de migrantes, refugiados e do ponto de vista digamos assim, do modo de relacionamento com comunidades racializadas. Esse discurso contrasta, bem o sabemos, com um cotidiano que é, vezes demais, completamente no avesso desse discurso que gostamos de usar sobre nós próprios. Finalmente, para terminar, queria só dizer uma coisa que é da minha própria experiência também e que é a seguinte. Durante 7 anos eu trabalhei no Parlamento. Não gosto muito de falar sobre isto, mas pronto, agora vem a talho de foice. Durante 7 anos eu trabalhei no Parlamento e todos os dias entram e saem do Parlamento por volta das 6 da manhã, 5h30, 6 da manhã, cerca de 2 a 3 centenas de mulheres que são quem faz a limpeza do Parlamento. São centenas. Não estou a exagerar. São 2 a 3 centenas, depois têm turnos, naturalmente, mas entre as 5h30 e as 8 da manhã entram, creio eu, que 2 turnos e são 2 centenas e meia de mulheres que entram naquele Parlamento. São quase todas, de uma forma esmagadoramente maioritária, afrodescendentes. E é uma realidade completamente invisibilizada no Parlamento. Completamente. Ou seja, o Parlamento começa a olhar para si a partir das 9 da manhã. Até lá não existe aquela coisa. Mas aquela coisa é essa realidade. E isto exprime tudo o que há de, por um lado, profissões, discriminação, habitação, transportes, cotidiano castigado, discriminado, etc. E invisibilização por parte daquela instituição que, por definição, devia ser aquela que, digamos, deveria ter um mínimo de atenção sobre essa realidade. Pronto, ia dizer outra coisa, mas não quero. E, portanto, acho que isto, quer dizer, é apenas um exemplo da minha própria experiência recente em que eu acho que se condensa uma parte da informação que a Cristina quis trazer para a nossa reflexão. Não sei se, entretanto, já se carregaram os dados todos? Há qualquer coisa aqui que não está bem. Isto costuma dar. Está no summary? Não devia carregar no summary. Summary vão aparecer... já estão aqui. Se não fosses tu, Paula. Perfeito. Paula, tu és a nossa salvadora. Pronto, já disse tudo e a Paula já ajudou com o summary, que eu não faço a mínima ideia o que seja, mas é qualquer coisa que funciona. Tem discos a vermelho, a azul e a amarelo. E, portanto, felizes como estamos com o cromatismo da coisa, abrimos agora o debate e, portanto, começamos por si e depois a seguir vamos abrindo. Força. Boa tarde, queria agradecer a iniciativa do evento, agradecer a Cris sempre,
Eu acho que é sempre um prazer assim, te ouvir pelas provocações que traz e de um lugar muito generoso. E aí, acho que você trouxe, Cris, desde o meu ponto de vista, instituições super importantes para pensar o racismo na sociedade portuguesa, o racismo, né, o anticiganismo, a antinegritude, como a mídia e o Estado, né, e eu queria pensar a academia, né. Então, a iniciativa do evento de trazer, se eu não estou em erro, acho que é a primeira pessoa negra, né, as conversas para pares, e aí o professor pode me corrigir, e eu me pergunto onde estão os intelectuais, as intelectuais negras no espaço da academia portuguesa. E como essa academia também contribui para a construção desse tipo de narrativa que você trouxe, dos corpos negros e dos territórios negros como perigosos, e por isso devem ser abatidos, perseguidos, assediados e violentados. Então, meu convite também, não só para a Cris, que gostaria que especialmente a Cris pudesse comentar um pouco, sendo quase meia dúzia no país, não sei, que estão sendo professoras ou docentes em ensino superior, refletir um pouco, ou seja, como é que você vê a academia na reprodução da antinegritude e do anticiganismo, e até quando a gente vai ficar aqui trazendo relatórios e dados, né? É uma produção de décadas. Não faltam números, não faltam diagnósticos acerca da existência do racismo em Portugal, e a gente continua, parece, sempre começando do zero. E relatórios e diagnósticos, ou seja, a gente se olha para a FEUC, para mim não há dúvidas de quem é visto como produtor de saber e quem é visto para limpar os banheiros, né? E a gente, pelo menos no Brasil e aqui em Portugal, eu escuto muito o discurso da autonomia universitária, da autonomia científica e da autonomia acadêmica. E me parece que esse discurso é muito utilizado quando é conveniente para a intelectualidade branca, mas se a gente pensa que esse mesmo espaço que reivindica a autonomia poderia, por exemplo, abrir concursos onde políticas afirmativas para pessoas negras, afrodescendentes, africanas e Roma, por exemplo, tivessem um olhar para essas pessoas, né? E como isso está justificado na história da tal autonomia universitária, autonomia científica, mas ao mesmo tempo parece que isso foge, isso escapa, né? Então, não sei se eu estou me fazendo entender, mas estou querendo aqui um pouco chamar a atenção de que há possibilidade, ou seja, o racismo institucional ele existe sim. O que eu estou querendo aqui pensar junto com quem está aqui em que medida a gente contribui para a perpetuação desse racismo, por exemplo, olhando para o espaço da academia, né? Que, enfim, desfruta dessa autonomia e tem, né, de um certo ponto de vista, produções, e está com as mãos, tem muitos relatórios, análises, enfim, acessa muito conhecimento e poderia estar inaugurando esse debate e esse tipo de política pública, como é a política afirmativa, no contexto português. E pronto. Obrigada. Muito obrigado. Vamos juntar mais gente. Manuela? Eu sou branca, como me parece, mas a minha avó materna era macaense e a minha mãe nasceu em Macau. Curiosamente, ou não é curiosamente, tem a ver com as questões dos juros sanguíneos e essas coisas, o meu avô só registou os filhos depois de voltar para a metrópole quando a minha mãe tinha 4 anos. Porque os filhos as crianças nascidas nas colónias eram consideradas portugueses de segunda. Quando eu vim morar para Coimbra, tinha perto de 14 anos, praticamente não tinha convivido com pessoas nem negras, nem de outros grupos étnico-raciais. E em Coimbra, os negros que eu encontrei eram estudantes e investigadores e, portanto, não achei, e não havia uma comunidade negra nos arredores da cidade como havia em Lisboa. E, portanto, eu não achei que em Coimbra houvesse racismo contra os negros, mas havia racismo contra os ciganos, que continuaram a ser guetizados. E eu fiquei com curiosidade de perguntar à Cristina se era possível vir a ter posições comparativas
por exemplo, do grau de condenação dos crimes de racismo relativamente ao grau de condenação dos crimes contra as mulheres e a percentagem, porque ali eram só os de nacionalidade dos PALOP, de incluir os ciganos na população prisional. Porque, por exemplo, e perguntar ao Pureza se daquelas mulheres que limpavam o Parlamento haveria eventualmente alguma cigana. Juntamos mais? Ou não? Teresa, ainda juntamos a Teresa. Sim, Teresa. Duas coisas, uma eu, outra os outros. A primeira é que eu sou estruturalmente racista. E porquê? Porque me deparo, se vou à noite num sítio, vem um tipo negro no passeio de um lado e vem um branco no outro, eu deparo-me numa situação de medo mais facilmente a passar para o passeio de onde veio o branco. E eu não tenho nenhuma razão para isto, a não ser alguma coisa que na minha educação me fez assim. Bom, por isso eu não digo que não sou racista, porque eu não consigo, ou melhor, eu agora já paro para conversar comigo, digo, seja estúpida, mas sou eu que vou a conversar comigo e dizer, não tens razão para isso, avança, avança. Epá, às vezes, assim mesmo apertadinha. Mas eu acho que eu tenho que dizer isto, quer dizer, isto para mim, e eu lido com todo esse pessoal. Isto é a primeira coisa que é uma declaração pública que eu tenho que fazer. A segunda é esta. Eu trabalhei 42 anos com ciganos. E era professora, felizmente aposentada, e de uma alforria profissional que sabe bem a todos e que eu consigo, mas tirando este parênteses, queria dizer que durante este tempo todo eu nunca, e estou-vos a dizer isto com toda a certeza, nunca tive nenhum aluno que não tivesse pais ou avós presos. Mas eu tive alunos que, quando perguntavam a profissão do pai ou da mãe, anos seguidos, estava sempre preso. Alguns nunca conheceram. Eu tive, por exemplo, alunos que, aos 18 anos, tiveram a primeira saída precária do pai ou da mãe e que, pela primeira vez, iam conviver como família, que não durava sequer muito, porque nenhum deles estava habituado a isto. Portanto, a mim gostava de pôr esta questão, que é, para estes miúdos jovens adultos, a normalização desta situação de cárcere como estado de vida futuro, naquilo que eu conheço deles, muitas vezes delineou o futuro deles também. Isto é, mais dia, menos dia, está lá o meu pai e a minha mãe, mais dia, menos dia, vou eu, mas é assim, isto é a nossa vida. Como duas questões. Primeiro, como é que é possível quebrar este ciclo? E a segunda coisa, como é que, a nível das escolas, que é onde me parece que está a chave deste problema, porque eu ainda acredito que a educação é que muda alguma coisa, ou pode mudar pessoas, como é que é possível pôr a política educativa a fazer dialogar as diferentes culturas que coabitam nas escolas, de modo a que elas se possam conhecer, aceitar, respeitar, e eu aqui estou a dizer incluindo a nossa a eles. Há muitas questões culturais, como seja, que em termos de escolas se levantam, como seja, no caso do cigano, não há gravidez adolescente, não há conceito de adolescência, e, portanto, isso cria problemas de falta de abandono escolar, de casamentos, de fugimentos precoces para virem a ser assumidos como casamento. Enfim, várias situações das culturas. Portanto, como é que é possível, em termos de política educativa, nós
Deixem só passar para aqui um bocadinho e depois a seguir voltamos, está bem? Porque só enviaram perguntas, para as questões que têm a ver com os sistemas de justiça e policial e outro para a educação, que é tudo coisas pequeninas, fáceis de responder. Então, vou responder por ordem, quer dizer, não vou responder, não é? Vou continuar a conversa, não tenho nada no bolso, respostas que vão resolver, aquilo que trago é resultado do que vou pesquisando, do que vou aprendendo muito fora da academia, para depois voltar para aquilo que são as leituras e o modo de produção de conhecimento no espaço académico por outras vias e indo aqui muito diretamente às questões que a Daniel simpaticamente nos endereçou, não é? E o racismo na academia, e nós olhamos para esta sala, não é? E ela em si diz muito, não é? E eu não costumo estar aqui na FEUC, mas imagino que seja como é no ISCTE, como é na Escola Superior de Educação e tantos outros espaços. E essa falta essa falta de representatividade, quer dos corpos, quer da produção de conhecimento que esses corpos têm, ela é muito evidente no nosso espaço académico. E isso remete para várias questões. Uma delas, nós fomos falando através muito dos manuais escolares, do ensino básico, que aqui demos um exemplo, mas isso está completamente presente nos currícula do ensino superior e nos autores que se dá, na perspectiva que se dá, e a ausência até de uma certa noção de que se está a usar um paradigma profundamente eurocêntrico. Porque se desvaloriza, nós podemos dizer, não, mas isto tem que ver com desconhecimento. Bem, isto não é só uma questão de ignorância, de não se saber, porque nós, ainda por cima, não é, de novas tecnologias, tudo isso, a possibilidade de pesquisar é enorme, há N coisas que nós aprendemos, não é? E há outras onde sistematicamente vamos optando ou vamos sendo colocadas em posição de não ter que lidar com, não ter que valorizar, porque não conta, porque não é? E essa é uma questão. Eu sou socióloga, fui formada mesmo na sociologia, ali, Durkheim, Weber, Marx, tal, nem uma mulher, nem pensar, quanto mais falar do Du Bois. É preciso eu chegar quase aos 40 anos, quer dizer, eu às tantas ouço falar do Du Bois, que é só assim um dos maiores sociólogos, não é? Assim, da sociologia. Eu só venho a dar com ele, já tinha eu feito a licenciatura há muito tempo, e aprender a como entrar naquele património e articular com coisas que eu já tinha aprendido, não é? Eu vinha da escola do Bourdieu, que dizia, não, isso o debate sobre racismo é, sei lá, os americanos, nós aqui na Europa, os franceses, os portugueses, isso aqui não existe, não é? E, portanto, para além de não ter, para além desta ausência no currículo, não ter também professores negros e professoras negras. Não é? Existem algumas pessoas e depois, dentro desse pequeno grupo de pessoas, acho que se posicionam publicamente como sendo negras e dizendo que há racismo em Portugal, e há um outro grupo que eu compreendo perfeitamente que não quer posicionar-se, porque isso significa pagar um preço no seu cotidiano, na sua vida profissional. E, portanto, compreendo que isso aconteça. Agora, quando nós olhamos para o racismo institucional na educação e vamos vendo como a segregação funciona, não é? Nós temos o programa especial de realojamento e temos um conjunto de processos, não é? Desde logo a forma como a habitação, não é tida como um bem de mercado e não como um direito. E que, pronto, se há muita procura, os preços sobem e, portanto, há os que não conseguem, vão para longe, não é? E, portanto, nós temos fenómenos importantes de segregação com a comunidade negra, comunidade cigana, não é? E isso significa, automaticamente, frequentar escolas que são marcadas pela segregação. E frequentar escolas que são marcadas pela segregação significa um conjunto variado de
piores condições de estudo, de horizonte e de investimento das escolas e da comunidade educativa. Como, por exemplo, vai acontecendo, escolas que estão em territórios com uma elevada percentagem de população racializada entendem que o seu currículo deve ser quase todo cursos profissionais, cursos de educação-formação. E aqui, depois se quiserem discutir, a questão entre o teórico e o prático, totalmente de acordo que não deveria existir essa desigualdade, mas a sociedade portuguesa é interessante, uma sociedade historicamente muito pouco escolarizada, coloca o conhecimento teórico, tem uns pergaminhos para o conhecimento teórico, o senhor doutor, a senhora doutora, não é? Que também é interessante de analisar, mas há territórios onde quase só há essa oferta educativa, entendida como política de promoção da escolaridade, porque agora temos o 12º, não é? E, portanto, quer dizer que há um conjunto de alunos cujos seus amigos, eles próprios, já só têm como horizonte de possibilidade os cursos profissionais. Se os cursos profissionais fossem dados com qualidade e que permitissem o acesso ao ensino superior, eu sei, há uma política que é da permeabilização ou impermeabilização, eu nunca sei bem se é impermeabilização ou se é permeabilização, mas a ideia é, porque no início, quando se fez os cursos profissionais, não se dava, o diploma não dava acesso ao ensino superior. Depois disse, não, claro que pode, mas depois, quer dizer, tem que se candidatar, não é, aos exames nacionais e aos números clausos, que é outra grande questão que nós temos no nosso sistema educativo e, sobretudo, no acesso ao ensino superior. Então, mas se todos pagamos, não devíamos ter todos direito, não é? Ao ensino superior ser uma coisa de todas e de todos, não é? Mas essa é uma discussão profunda. E depois há outra, aproveitando muito a pergunta que a Daniel colocou para poder tocar em várias questões, não é? E que tem que ver com, e eu provavelmente há aqui muitas pessoas que estão ligadas à educação, imagino eu, que é a questão da meritocracia como um pilar do nosso sistema educativo e da nossa concepção do que é qualidade de ensino, não é? E quando nós temos esse tipo de concepção da meritocracia, esta ideia de que as pessoas partem todas do mesmo patamar, ou que o sistema educativo, até podemos pôr isto de outra maneira, ou que o sistema educativo foi feito de igual forma para todos, não é? Se calhar é a melhor maneira de colocar esta questão. Enquanto nós não desmontarmos isso, vai ser muito difícil reconhecer coisas e a importância de medidas, que é a única forma que eu vejo que tem problemas, que não é perfeita, mas quer dizer, tende que andar, e andar significa correr riscos, significa políticas de ação afirmativa no acesso ao ensino superior, acho que é óbvio. Eu não sei quantas pessoas ciganas estiveram no vosso percurso, como estudantes, como professoras. Eu não tive ninguém, mas viviam na minha zona. E, portanto, nós estamos... e isto, um bocadinho para falar sobre também aquela expressão do trabalhar com a diversidade ou trabalhar com a branquitude, não é? E isto é muito mais sobre uma pedagogia da abdicação do privilégio para uma sociedade dominante do que propriamente o ir ajudar os que não têm acesso, a coitadinhos terem acesso, não é? A ideia é que todos nós possamos dizer que a nossa sociedade é mais igualitária e que nós participamos disso, que nós não fazemos parte, não é, daqueles que usurpam aqueles que deviam ser todos. Isso é que devia ser o nosso grande motor, não é? E, portanto, parece-me, quando os censos foi recusado, e foi uma luta grande, porque fez-se o relatório, conseguiu-se perceber, quer dizer, das perguntas, do questionário que se tinha feito, que quase toda a gente era a favor, que, quer dizer, não era uma coisa assim tão fora da caixa, desde que fosse bem feita e que fosse preparada, não é? E que tivesse as diferentes comunidades envolvidas. No final, a coisa caiu por terra de uma forma muito decepcionante, que foi, bem, isso é interessante, mas isto agora não é boa altura, porque, pronto, não temos calendário, então, mas se não tínhamos calendário, porque é que fazemos um grupo de trabalho que se chama Recolha de Dados Censos 2021?
Isso são coisas que provocam rupturas na sociedade portuguesa. Ora bem, para as pessoas negras e ciganas, essa ruptura está aí todos os dias. Há um grupo grande que pode viver a pensar que não há ruptura, mas o resto de nós sabemos que existe e estamos todos os dias e a toda a hora a confrontar-nos com ela. Então, para mim, recolha de dados nos censos e políticas de ação afirmativa, elas são coisas que estão ligadas. Quando eu não consigo reconhecer o problema, porque os censos eles eram importantes não só porque tiram um bom retrato, que são bons a tirar retratos. Os censos é uma tecnologia de definição de prioridade política. As perguntas que estão nos censos são escolhidas a dedo e são para dar resposta à monitorização de política e também são um produtor de imaginário sobre quem nós somos. Então os censos são assim uma coisa mesmo muito, muito, muito importante. E quando nós, e aqui vale a pena dizer, quando as nossas elites políticas, quem está nos lugares de decisão, não está disponível nem para se aproximar do reconhecimento do problema, quanto mais para o resolver. Se acha que provoca ruptura social a recolha de dados, quanto mais permitir a ação afirmativa num sistema altamente baseado na meritocracia e na competitividade. Então, para mim, tem que ver com esse conjunto de questões. E, claro, se eu não tenho esse trabalho feito, eu não consigo, ao nível dos centros de investigação, que se crie linhas de pesquisa, que se crie política de contratação, que se invista em... Porque eu, para ter professores negros e professores ciganos, tenho que fazer uma carreira longa, dispendiosa e que precisa de investimento. E, portanto, eu tenho que conseguir garantir canais de acesso temporário, até que existe esta desigualdade. Quando desaparecer, deixa de haver cotas, já não é preciso, já estamos todos a aceder ao mesmo nível. Enquanto isso não acontece de forma substancial, de forma organizada, eu não consigo romper essa desigualdade. Não é? Sistema prisional, tentando responder às duas e dizendo também coisas que eu queria dizer e que não pude dizer. Não é? Neste momento eu não consigo saber a taxa de encarceramento das pessoas ciganas e essa é uma discussão que se tem tido, é uma discussão velha. Já houve propostas, o Ministério da Justiça, de se fazer um estudo nos estabelecimentos prisionais. Não é nada de outro mundo, não é uma coisa complicada de se fazer. Ela não é feita porque não se quer que se saiba o que se passa nos estabelecimentos prisionais do ponto de vista da desigualdade étnico-racial. Se só com nacionalidade nós já temos os dados que temos, se nós juntássemos comunidade cigana e todos os jovens negros e negras que nasceram em Portugal, eu não sei que números teríamos, não é? E é interessante que hoje temos um plano da prevenção do racismo na polícia, mas ao mesmo tempo nós temos os principais dirigentes, e aqui estou a falar de Magina da Silva, não é? Que vem a público e que diz que, quer dizer, que na polícia não há racismo estrutural e também temos pessoas ligadas ao governo em que estamos num momento onde se avança com o Plano Nacional de Combate ao Racismo, que diz, aquilo foi uma luta, não é? Que diz que há racismo estrutural, que há um reconhecimento, mas que depois no espaço público se diz, não, isso aqui estrutural e institucional, não, há aqui um caso ou outro, pronto, que tem que se tomar conta, ou então é a extrema-direita, não é, do Ventura, mas não há um problema estrutural na sociedade portuguesa e, portanto, dá-se um passo e logo a seguir esvazia-se aquilo que devia ser um passo consistente e sem recuo. Aqui, mais uma vez, eu acho que é importante analisar não só o facto das pessoas negras tenderem, mais uma vez, trabalho jornalístico da Joana Gurjão Henriques, que vai analisar não só a percentagem, mas depois também o tempo das penas para o mesmo
Para o mesmo tipo de crime, o tempo de pena. E podíamos adicionar outros indicadores, como o acesso a benefícios não é, de visitas, de possibilidades de estudo, de acesso à saúde, não é? Como é que essas desigualdades funcionam dentro dos estabelecimentos prisionais. E aquilo que se vê é que existe muita desigualdade, não é? Outra tem que ver com o facto de, por exemplo, podemos olhar sistema prisional e racismo por outra porta, por exemplo, que é o modo como é muito difícil que alguém seja condenado em Portugal por racismo. É praticamente inexistente, não é? E isso também nos diz, há corpos que é fácil de entrar, há outros que nunca entram por este tipo de razão. E acho que não se pode dissociar, como fizemos com as escolas, é o mesmo tipo de lógica, porque são instituições que funcionam coladas ao território, não é? Que é o modo como bairros de realojamento, esquadras que são colocadas nesse bairro, tal como as escolas, que vão servir exclusivamente para controlar e trabalhar com esse público, e depois a criação de um conjunto de medidas políticas, aqui as zonas urbanas sensíveis, de que já tinha falado, cujo um dos critérios de definição do grau de perigosidade de um território é exatamente a composição étnico-racial de um território. Bem, se isto não é racismo institucional, eu não sei o que é. Então, formas de combater, e não tenho nada na manga, mas acho que uma delas tinha que ver com terminar regimes de exceção como as zonas urbanas sensíveis. Essa, óbvio, não é? Outra tem que ver com nós monitorizarmos as desigualdades étnico-raciais no encarceramento. Outra, nós criarmos... Posso dizer os territórios educativos de intervenção prioritária? É a versão da educação. A versão da educação é os TAPE, Territórios Educativos da Intervenção Prioritária, e depois, do lado da Justiça e da Polícia, as zonas urbanas sensíveis. E pronto, e claro, nós podemos falar do pipeline, não é? O tubo, o túnel que liga estes dois sistemas, não é? Que é uma espécie de a mão direita do Estado e a mão esquerda do Estado, e como determinados corpos vão atravessando essas instituições pelo seu lado mais violento. Deixamos mais um bocadinho para algumas perguntas, pode ser? Sim, claro. Pronto. Certo. Então ainda há mais uma ronda e depois não há mais. Portanto, há aqui uma pergunta, há ali outra, e há mais a do Zé João, e pronto, e já não há mais. Acabou-se. Eu vou ser muito breve. Eu cheguei um bocadinho atrasado, chamei de amiga, sou assistente social há mais de 30 anos e convivo muito com muitas subculturas, com muitas pessoas de várias raças, de várias etnias. E percebi que a questão da estatística e do censo, não é? É aqui um fator bloqueante ao acesso ao conhecimento, pode ser libertador das políticas. Ou seja, o conhecimento a partir do qual se podem elencar políticas de libertação. Isto é uma opinião humilde. Eu acho que também interessava fazer um bocado aquilo que chama de epistemologia do sujeito, que é, junto dessas populações, pedir para elas contarem. Há muitas universidades com muitos cursos em Portugal que podiam fazer trabalhos, já que não temos acesso à prisão, não é? Trabalhos da comunidade. E junto dessas pessoas e junto dos seus pares, que, por exemplo, eu considero um par, porque eu dou o meu corpinho às balas, não é? O meu cotidiano. E também com eles, não é? Faço alguns trilhos com alguns obstáculos, não é? E eu penso que isso é muito importante. Já se fez com as mulheres esse trabalho, não é? A luta das mulheres, muitas trabalhos psicológicos, e penso que com estes grupos, que são cada vez maiores, temos cada vez mais pessoas brasileiras, temos cada vez pessoas mais do Oeste,
temos cada vez mais pessoas africanas, temos a comunidade cigana, não sei se mantém mais ou menos a mesma, mas está entre nós, faz parte de nós. Eu, se calhar, descendi de uma família cigana. Há uma tese que diz que na minha aldeia somos descendentes de uma comunidade cigana. Há muita coisa, mas eu penso que vou focar só nisto, na construção do conhecimento a partir do sujeito. Também. Muito bem. Força, querido. A minha pergunta tem que ver com a segunda pergunta do slide que mostrou, sobre do racismo cultural. Sobre o racismo biológico, nada a apontar, mas parece-me que a pergunta, se eu estiver errado, haverá aqui muita gente para me corrigir, parece-me que a pergunta não está bem feita. E pelo seguinte, quando pergunta, porque por natureza a cultura é aquilo que se opõe à natureza. Então quando se pergunta se há culturas que por natureza são superiores a outra, eu tenho alguma dificuldade com essa pergunta. Porquê? Porque, vamos lá ver, se uma cultura conseguiu abolir a pena de morte, erradicar a mutilação genital feminina, não vou elencar mais características. E há outra cultura que mantém essas características, é a minha profunda convicção que essa cultura tem um conjunto de adquiridos civilizacionais que a torna melhor do que outra. E, portanto, eu não sei se é bem isso, até porque depois há ali uma disparidade. Os números, o gráfico do racismo biológico e o gráfico do racismo cultural, agora não estou aqui já a compará-los, mas há ali coisas de países para países, por exemplo, da Noruega, que aparece, ou da Suécia, que aparece baixíssimo no racismo biológico, e depois aparece muito elevado no racismo cultural. Eu não sei se isto tem que ver com a pergunta não estar bem feita. E como sabemos, a investigação, se uma pergunta não estiver bem feita, e ainda voltando à questão das culturas, digamos assim, civilizacionalmente mais avançadas ou menores, eu gostava de colocar uma questão que é assim, é que este discurso às vezes é um bocado perigoso por parte de alguns multiculturalistas. São aqueles multiculturalistas que acham que as culturas são rigorosamente todas iguais e que, portanto, tornam-se muito tolerantes contra culturas que são profundamente intolerantes. Era um bocado esta questão. Muito bem. Muito obrigado. E agora é o José João para terminar essa fase das perguntas. Dos comentários. Eu acompanhei esse trabalho que fizeram no sentido de preparar os censos de 21. Aliás, no âmbito do SOS Racismo e sobretudo daqueles colóquios ali na Tocha, onde a Cristina também esteve, falou-se nisso. A minha questão é esta. Como é que esse assunto caiu? Como é que essa forma de abordar a diversidade da sociedade portuguesa caiu? Ponto 1. E, portanto, a Cristina já disse mais ou menos qual foi o argumentário da gente do INE, etc., para que depois de um certo trabalho a coisa tenha caído. Provavelmente pensavam que ia dar uma volta à sociedade ou que ia causar alguma turbulência que era tudo indesejável na altura. Agora, a minha pergunta é esta. Houve durante muito tempo, eu que sou professora desde antes do 25 de Abril, havia estatísticas de educação que as escolas tinham que responder, E algumas dessas estatísticas, por iniciativa dos diretores ou dos conselhos diretivos, etc., quando havia matrículas, havia lá um quadradinho onde se punha a pertença racial. E não há muito tempo nas escolas portuguesas isso continuou, até que de repente a coisa explodiu. E tenho a impressão que caiu. Ora bem, a conclusão a que eu quero chegar, e peço que diga se estou certo, se estou errado, é que não adianta. Primeiro tem que haver um processo pedagógico muito vasto e muito profundo na sociedade portuguesa e feito com muita antecedência para que a pergunta que vem nos censos não crie efeitos secundários negativos. Agora, não acha que seria bom que esse trabalho fosse transversal à sociedade portuguesa e que abrangesse também, por exemplo, os miúdos entrados na escola, os miúdos e miúdas entradas na escola, que os próprios serviços de saúde que tivessem, não sei se têm, mas pergunto, alguma forma de tipificar sempre na perspectiva do próprio, como era previsto no Censo de 2021, e até noutras áreas, como por exemplo o sistema prisional, que acabaram de referir, e os casos de polícia
que depois, cruzando estes dados todos, é que sim, na minha opinião, poderíamos caminhar para estratégias mesmo antidiscriminatórias e promotoras da igualdade. Não sei se estou a dizer asneira ou se não estou, mas pronto, isto é uma presunção que há certas coisas que talvez a gente deva abraçar de forma mais larga e interdisciplinar. Muito bem, obrigado. São 8 menos 25 e, portanto, vamos dar ainda algum tempo para a Cristina poder reagir aos comentários e às perguntas e depois encerramos. Cristina, força. Ok. Não querem comparar com os vossos dados? Ainda havia isto, quer dizer, as pessoas estão curiosas. Daqui Também. até às 8 menos 10. Ok, dá. Muito bem. Então vou tentar ser mais rápida agora a responder e vou tentar juntar as várias questões. A recolha de dados no censo, o processo do grupo de trabalho caiu, e caiu pelas razões que depois avancei, e parece-me que aquilo resultou, ou o desejo, ou a necessidade de fazer esse grupo de trabalho resultou de um conjunto de pressões do ponto de vista quer internacional, organizações internacionais que pressionavam Portugal a ter algum tipo de monitorização, algum tipo de inquirição sobre isso, e por outro, e sobretudo, dos movimentos sociais em Portugal que colocaram isso, e há muito tempo que colocam isso em cima da mesa, como um passo essencial para o reconhecimento. E quando digo reconhecimento, mais uma vez, não é só porque se tira um retrato estatístico, é o reconhecimento da importância do problema e é o reconhecimento do caráter estrutural. Porquê? Quando o INE se recusa a fazer a recolha de dados étnico-raciais, e ele tem independência face ao governo, surgiu uma espécie de moeda de troca, que era um inquérito a uma amostra representativa, sobretudo dirigida a comunidades racializadas, não é? E esse inquérito muito mais pensado para o tal racismo cotidiano do que propriamente para nós estarmos a analisar quem é que está a viver em que condições, desemprego, tipo de profissão, que nos tirasse este retrato das desigualdades mais estruturais e do ponto de vista das instituições. Portanto, esse inquérito surgiu um pouco como se fosse uma moeda de troca. Agora, ele não preenche várias das coisas. É mais um inquérito, assim, pequenos inquéritos. Não é que tenhamos muitos em Portugal sobre a questão racial, não temos muitos. Mas existem algumas coisas, pequenos inquéritos, não é? Localizados, não é? Isso vai existindo. Dentro da academia, algumas coisas. O que não há é propriamente estudos sistemáticos de monitorização ligados às estatísticas oficiais. Isso é que não há. E isso é que era importante de se fazer, não é? E esse inquérito, há de estar, estamos todos a aguardar os seus resultados. Ele fazia isso, portanto, não permite o tal reconhecimento da prioridade. Vai ser um inquérito, provavelmente, depois sai um PDF que vai estar no site do Alto Comissariado para as Migrações, será apresentado na Gulbenkian, vamos todos dizer, pois, realmente, e acabou. Nos censos não é assim. Os censos não têm outro tipo de poder e de intervenção na política, não só nacional, como aos vários níveis da administração regional, não é? Freguesia, município e outras formas de agregação. E, portanto, o que nós tivemos, anos 90, foi a base de dados entre culturas, que era interessante porque dizia lusos, os lusos, que é uma concepção muito interessante sobre os portugueses brancos, e depois havia os ciganos, que não são lusos, nesse imaginário, não é? Os africanos, portanto, eu não sei onde é que, provavelmente eu me colocar na africana, mas eu nasci em Portugal. Tínhamos essa base de dados, que é interessante outra vez, não é? Essa base de dados esteve, parte do seu tempo, no Ministério da Educação e também esteve no Alto Comissariado para as Migrações, que foi dos principais opositores ao debate sobre a recolha de dados étnico-raciais, dizendo que era anticonstitucional. O que
o que é muito, muito interessante, não é? Eu acho que sim, que é preciso uma pedagogia generalizada na sociedade portuguesa sobre a questão racial e sobre a necessidade de recolha deste tipo de dados, mas houve uma coisa que eu acho que, para mim pessoalmente, não é? Ficou muito evidente na minha passagem pelo grupo de trabalho, é que quem tem mais resistência, quem nega mais a necessidade disto são as elites e são quem toma decisão ao nível das instituições. No inquérito, fizemos também workshops com diferentes grupos sobre isso. Claro que ninguém adora dar dados étnico-raciais, mas se forem garantidas algumas condições, se for para promover uma política de igualdade, as pessoas... E foi essa a sensação que eu tive e que me ficou deste processo do grupo de trabalho para a recolha de dados étnico-raciais. É muito mais nos dirigentes e nas elites que está o bloqueio. Não é? E isso diz muito sobre a nossa sociedade. Agora, queria ver convosco, então, para fecharmos, como é que ficou. Portanto, a primeira pergunta era percentagens de pessoas que consideram que existem... Portanto, a questão do racismo biológico, não é? Qual é que é a nossa percepção? E aqui, a maior parte das pessoas achou que seria 25% da população teria esse tipo de representação e vimos que é metade da população, não é? Portanto, tendemos a minorizar, a subestimar o racismo na sociedade portuguesa. Aqui já estamos mais perto. Racismo cultural, exatamente, 51%, e aqui estamos mais próximos. Pessoas ciganas, é interessante, não é? Quase 2/3 de nós não têm a noção do peso da população cigana na sociedade portuguesa. E eu trago este dado, não que isto nos diga muita coisa, mas se nós falhamos tão grandemente nisto, quanto mais nas outras concepções que temos sobre o que as pessoas ciganas são ou deixam de ser, não é? Esta outra, muito difundida, 85%, pronto, estamos aqui uma sala muito consciente da ciganofobia na nossa sociedade, e aqui, no inquérito, eu acho que era o Eurobarómetro, penso eu, dava 62% da população a reconhecer que era algo muito presente. Esta última, na sua opinião, a percentagem de pessoas ciganas que se sentiu discriminada no último ano, mais de 50%. Deixa-me ver. Pronto. Mas há 40% que acha que está entre 10 e 50. Mas não estamos tão mal, assim. Foram discriminados. Aqui, mais de 20% achou que as pessoas negras, não é, consideraram, cerca de 20% das pessoas negras sofreram algum tipo de racismo no seu contexto familiar ou de amigos. Isso está muito próximo daquilo que é os resultados do outro inquérito. Na sua opinião, qual o número médio anual de queixas apresentadas por discriminação racial? Este é mais difícil, aqui dá mais erro. Porque nas outras nós entendemos bem, estamos aqui num debate sobre racismo, é melhor dizer que está alto, não é? Não é? Aqui já não dá tanto para fazer isso. Então temos o que tem maior peso é entre 200 e 500 queixas. E elas são cerca de 181, perto de 200. Portanto, só 17% acertou. A grande maioria acha que as pessoas têm condições para apresentar queixa, que podem apresentar. Não é? Estamos demasiadamente confiantes nas nossas instituições. Não é? Por um lado, às vezes tendência para minorizar, e outro, não é? Achar que nós conseguimos dar resposta. Depois, qual o número médio anual de condenações por discriminação racial? E aqui, menos de 10 queixas. Já tinham ouvido a apresentação, aposto, não foi? Foram lá. A maioria acha que são menos de 10, mas ainda temos 40% que acha que realmente o sistema funciona melhor do que ele
realmente funciona, não é? E como vimos, ele não funciona. Os números que nós vimos é uma coisa que não opera. Aqui está próximo, 78,6% desta audiência seria a favor da recolha de dados étnico-raciais. E vamos ver se acertaram no número de pessoas ou na percentagem de pessoas que dissem noutros inquéritos que estaria disponível. Portanto, mais de 70%. Portanto, a maior parte de nós desta sala subestimamos o número de pessoas da população portuguesa que estariam disponíveis a responder aos censos, a responder uma pergunta étnico-racial nos censos. É isso. Obrigada. Queria, para terminarmos, queria só dizer... Depois já batemos palmas, está bem? Porque senão parece que é para mim e eu não quero. Então... Não, mas eu não quero. Então... Era para ser para mim. Agora, antes... Está bem. Sai daqui absolutamente enxovalhado. Não, queria só dizer que se há coisa que eu retiro desta conversa com a Cristina é que qualquer batalha pela paz que seja digna desse nome tem que ser sempre batalha pelo reconhecimento daquilo que não é paz no cotidiano das pessoas, não é? No cotidiano das comunidades, no cotidiano dos países, das cidades, enfim, das comunidades organizadas. E esta palavra, a palavra-chave desta conversa que é a palavra reconhecimento, e, portanto, a partir dela desocultação, a partir dela todas essas estratégias, eu acho que isso é uma lição que fica para um entendimento da paz que vá além daquilo que é o discurso comum sobre esta coisa, não é? E, portanto, há aqui uma tarefa muito exigente que é reconvertermos não só as nossas próprias maneiras, muitas vezes, muito frequentes de atuar e de pensar, mas, sobretudo, de reconverter aquilo que é o discurso dominante, que é o senso comum, e abrir essas realidades ao reconhecimento das violências instaladas, das discriminações instaladas e, portanto, das guerras do cotidiano que estão tão patentes nos números que a Cristina aqui nos trouxe. Quero, em nosso nome, agradecer muito à Cristina pelo facto de nos ter trazido esta parte da sua reflexão. Creio que ficamos bastante... Se não sairmos daqui desconfortáveis, alguma coisa se passou que não foi bem, não é? E queria voltar a dizer que na próxima quarta-feira, portanto, da manhã 8 dias, será a última sessão deste ciclo, com a participação por vídeo pré-gravado do José Tolentino Mendonça e, portanto, essa informação de que teremos essa sessão, ela está garantida, mas será nessa modalidade, é bom para que calibremos todas as nossas expectativas. Serão todas e todos muito bem-vindos. Até para a semana.